E aí, gente, a Nem Science aqui. Hoje a gente vai começar uma série nova no canal sobre um tema bem importante, que é os 3 matemáticos mais ferrados da Revolução Francesa, né? Quando eu digo Revolução Francesa, é pré-Revolução Francesa, um pouquinho antes. Eles viveram mais ou menos de 1800 até 1830, mais ou menos, a maioria. A Sophie Germain acho que viveu mais. Mas basicamente a gente vai falar sobre 3 pessoas jovens, né, no caso, que tem outros matemáticos que foram mais importantes que eles, mas os jovens, né, na época, que tiveram uma vida um pouco mais trágica, entre aspas, principalmente os 2 primeiros que a gente vai falar. A Sophie Germain nem tanto, até porque ela viveu mais, né, mas basicamente é isso que a gente vai falar hoje. E quem são esses 3 grandes matemáticos que foram ferrados na vida de alguma forma, né? Não franceses todos, mas que de certa forma estiveram relacionados e viveram nessa época, né? Porque o Newsable não é francês, por exemplo, mas é só ele, no caso. Mas tem esse contexto histórico por trás, né? E até também o Newsable foi para a França também falar sobre o seu trabalho, então também conta. Alguns contemporâneos deles, como por exemplo Lagrange, Gauss e Laplace. O Gauss, que é o cara mais puxou mais para física, mas ele é um matemático também, reconhecido como um dos melhores da história também, assim como os outros dois. O Lagrange e Laplace, que tem os nomes escritos na Torre Eiffel, né, para ver qual a importância deles em vários assuntos, né? Então até hoje as equações de Lagrange são ensinadas para quem usa, para quem vai estudar física, esse tipo de coisa. As posições de Laplace em vários temas também ainda são importantes. Os métodos de Gauss ainda também são usados de certa forma em algumas áreas da estatística. Então são caras bem importantes. E um pouco relacionado aos governantes da época, que vai passar a vida deles, principalmente na morte do Newsable e do Galois, que vai ser o Luís XIII, né? E o Charles X, né? Carlos X, né? Então, esses são os governantes durante a morte deles, né? Também o Newsable vai morrer mais ou menos antes de 30, em 1830. Galois vai ser até 1832, então ele vai ver mais 2 reis aí subindo no poder, né? 2 governantes. Até depois ter a Revolução Francesa e tal. E nossa inspiração para essa série foi um post que a gente fez no nosso blog. Para quem não sabe, a gente tem um blog sobre o último testamento de matemático de Évariste Galois, que a gente vai explicar mais pra frente, né? Falam sobre ele como o revolucionário na geometria, né? Embora também ele tinha aspecto revolucionário também na parte política, né? Ele era um cara que queria muito que a Revolução Francesa acontecesse, enfim. E se esforçava para isso, embora não participou na prática, até porque era novo, mas enfim. Então, quem foi Évariste Galois, né? Ele foi um matemático francês que morreu muito cedo, de forma trágica e idiota, mas que deixou uma marca bem coerente na teoria dos grupos, né? Dentro da matemática abstrata, né? Então a gente vai ver o que aconteceu, né? Como que ele morreu tão cedo e como que ele contribuiu tanto tão jovem, né? Então eu vou usar esse daqui do MacTutor, que tem muitas biografias de matemáticos, tipo um número absurdo de biografias, até difícil ler todas. Eu tava lendo recentemente a do Komogorov, do Markov também, que são matemáticos importantes mais pra frente, né? Enfim, tem muita bibliografia. Também vamos usar essa palestra que eu vi sobre ele, que foi uma das razões porque eu quis estudar também mais a fundo nesse tema. Tipo, eu só fiz aquela tradução que eu já vou explicar mais pra frente do Aranem Science por causa que dessa palestra também, porque eu aprendi mais e eu falei, nossa, realmente esse cara é da hora, vou lá. Alguns documentários também, esse é o melhor na minha opinião, de 10 minutos. Eu não lembro se tem inglês, mas basicamente é um documentário muito bem feito, parece ser indie da vida e explica bastante sobre a história do Galois. A frase final principalmente é muito boa.
E alguns artigos usados, né, como esse aqui é editores e edições dos escritos de Evaristo Galois, que vão ser 5 ao todo. O primeiro e segundo memoir, o seu testamento final e outras duas importantes. Que parece que não foi publicado direito. Não tem, acho que na prática agora. Mas enfim. Outro artigo usado vai ser esse daqui, que vai ser bem importante. Por isso que eu estou citando ele, porque vai ter mais artigo, mas esse daqui eu estou citando porque é de um russo, Adilaj, que vai falar um pouco sobre o segundo memoir de uma forma bem legal, mostrando aspectos positivos da teoria de Galois, do trabalho de Galois. E onde ele nasceu, né? Em Bourg-la-Reine. Várias pronunciações eu não vou conseguir fazer. Mas ele nasceu nessa cidade em 25 de outubro de 1811, né? Então, ele era filho de parece prefeito da cidade, algo assim, um republicano da vida. Então, provavelmente ele não era tão ruim de condição financeira assim. Parece que a mãe dele também morreu posteriormente ao seu pai, que a gente vai ver mais pra frente, né? Mas o pai dele teve muita influência do Galois querer ser um revolucionário também, porque o pai dele também tinha esse aspecto mais republicano. Aí ele começou a estudar os seus estudos primários, né, no Lycée of Louis Le Grand, que vai ser a escola que ele é um cara mais, ele é um cara meio break, né? Pra quem mora em São Paulo sabe o que isso significa. Ele é um cara meio, como se diz, é um cara meio difícil de lidar. É um cara, sabe aquele cara que zoa na escola? Era tipo isso. Ele era bom em matemática, mas o resto dele era meio ruim. Então, ele era um cara um pouco desse tipo, né? Ele não era um estudante de boa, quietinho. Não era esse tipo de pessoa, não. Com certeza não. A gente vai ver isso mais pra frente também. Aí ele leu um livro, né? Vai falar que um livro importante nos 15 anos, 14 anos deles foi o Elementos da Geometria, de Adrienne Marie Legrand. Então esse cara é bem importante, porque esses livros vão até influenciar outros matemáticos, como o Riemann, mais pra frente. Riemann que vai ter, que vai ser o primeiro a calcular de geodésicas, por exemplo, para calcular melhor a curvatura que a Terra faz, enfim. E usando um cálculo para isso, né? Você conseguir inferir uma circunferência, no caso uma hipersfera que é a Terra, né? De uma forma acurada, né? Então o Riemann vai ser bem importante e que Einstein também vai usar as equações do Riemann também. E o Riemann também foi influenciado primeiramente por um livro do Lagrange. Então esse é o Lagrange, né? Um desenho dele. E aqui é uma do Riemann do Niels Abel, né? Que nesse caso foram influenciados de certa forma pelo Lagrange. Nesse caso, o Niels Abel influenciou o Galois. E o Riemann, ele leu um livro que a gente vai ver agora, que é a teoria dos números, né? Que é uma teoria que continua viva, né? Eu não sei como separar isso dentro relacionado à parte de várias aplicações da matemática. Tem, por exemplo, matemática aplicada, que se aplica mais para física, para química. Tem matemática abstrata, que é a teoria dos grupos, que a gente vai ver. Só que a teoria dos números é um pouco diferente. Ela está num campo um pouquinho diferente. É aplicável bastante para criptografia. Quando você aprende criptografia, tem muito teoria dos números envolvida. Principalmente para resolução de números primos e tal. E vai falar que Riemann, né, deu a teoria dos números de Legendre em 9 dias, né? E é 900 páginas. Então ele leu 100 páginas por dia. E não é um livro fácil, né? Porque é um livro de matemática e não é simples, né? Geometria, hein? Não, geometria não, desculpa. Teoria dos números não é fácil, é meio difícil. Mas ele leu durante a universidade, né? Se não me engano. Mas bem assim novo. Então Legendre também influenciou de certa forma o Riemann com o seu livro, né?
Galois foi rejeitado na École Polytechnique, né? Então depois ele foi tentar fazer universidade de matemática. Só que parece que ele foi rejeitado na École Polytechnique, que era melhor de matemática na época, né? Então é estranho que sempre vai ser rejeitado, né? Por algum motivo, talvez não entendem o que ele está escrevendo, ou talvez as coisas que eles estão falando não estão muito avançadas para as pessoas que estão lendo. Às vezes não, porque muitas vezes os matemáticos que estavam lendo o artigo dele, os trabalhos deles eram de renome, como a gente vai ver. Então, talvez Galois tenha problemas em comunicar o seu trabalho direito. Ele tinha problemas sérios em comunicar o trabalho dele direito. A gente vai ver isso mais pra frente. Então era isso, até o próximo vídeo.